Sou o Guilherme, faço parte do Jardim Nômade e Cadibá e sou do Brasil. Então, o Jardim Nômade, ele surgiu já de uma ideia de uma espécie de maternagem itinerante em que mães e pais alternavam o cuidado com as crianças. E daí, esse cuidado era itinerante nas várias casas das mães e pais e era para que as crianças pudessem se encontrar e que se pudesse revezar um pouco o cuidado com as crianças também, para não relegar esse cuidado simplesmente numa terceirização em uma creche. Então nasce desse desejo de fazer com que as crianças se encontrassem. Sim, eu acho, o foco está mais no encontro das crianças, sim. Mas não necessariamente que só as famílias, só as mães e só os pais cuidem. Sim, podem ter pessoas de fora, pessoas que não têm filhos, também podem se envolver no projeto. Sim, isso mas a questão é um pouco da organização institucional da educação, né? Como ela se institucionaliza através de uma creche, em que os horários são rígidos, a participação das famílias é quase não permitida. Então, esse tipo de institucionalização, os horários, o currículo, todos esses programas que acontecem junto com a institucionalização, essa estrutura rígida, ela não nos contemplava. Então, a gente queria conseguir construir junto, ou inventar possibilidades junto. Essa sempre foi a ideia, a gente conseguir inventar possibilidades de encontros com as crianças que permitisse também a criatividade delas se manifestar. Falando de desescolarização, eu me colocaria em mim, né? Porque não consigo falar que os movimentos ou os coletivos dos quais eu faço parte adotam esse conceito como coletivo. Então eu adoto e assumo essa responsabilidade sobre a desescolarização, porque a desescolarização é um processo pessoal de cuidado de si e de prática de si para tentar tirar um pouco dos conceitos escolarizados de dentro das práticas e comportamentos. Então acho que é importante pensar sobre isso para que se consiga mudar o paradigma. A escolarização ela acaba nos trazendo muito o desejo por um objetivo, uma meta, um resultado. A gente começa a querer demais garantias, é muito movido pelo medo, pelo receio, pela desconfiança também. Então eu desconfio que vá ou não aprender, eu desconfio das crianças que elas não têm habilidade de aprender. Então a escolarização antecipa ou pré-determina os conhecimentos necessários. Então a desescolarização visa, eu vou simplesmente confiar nesse processo, ter mais simplesmente segurança com esse processo que não é tão controlado, e vou criar outro tipo de relação, né, que não é uma relação de ameaça para cumprir metas. Mas é esse processo que eu me questiono a mim o tempo inteiro para tentar tirar todos esses desejos de controle, o desejo de objetivo que objetifica a vida, que torna a vida uma utilidade. Então, tentando fazer isso comigo mesmo, eu consigo me estabelecer uma outra relação com as crianças também. Mas a criança não é o objetivo, né? Eu não acho que ela precisa ser conduzida, né? A criança sabe se conduzir sozinha. Então, não é criando condições que eu vou conduzir ela, e quando eu passo a conduzir ela é porque eu tenho em vistas um ideal de perfeição. Então a desescolarização também vai trabalhando isso em mim. Eu não quero um objetivo para a criança e não vou objetificar esse caminho dela. Então é complicado explicar isso, porque eu não conseguiria explicar como coletivo, não consigo explicar nem como uma relação, mas é um processo de pensar como a gente pensa o mundo, como a gente olha para o mundo e como a gente olha para as relações. Então a desescolarização é tentar desintoxicar um pouco dessas coisas para tentar visualizar outros paradigmas e daí disso renovar as práticas, criando cada vez novas práticas. Então é um processo de autoconstrução de si mesmo que vai se irradiando de alguma forma. É um papel, né? Professor é um papel. Ou a gente diferencia professor de educador. Educador são de projetos sociais e professor da própria escola, né? Então, normalmente, quando está fora da escola, se diz educador. Mas eu não vejo necessidade desse papel. Eu não vejo que haja necessidade desse papel com a desescolarização. Se eu começo a investigar por que existe um professor, é porque eu não confio na criança
e digo, ela precisa ser conduzida, ela precisa ser ensinada. Então, quando eu começo a pensar nessa lógica, eu digo, o que está faltando? Né? Eu digo, está faltando alguma coisa àquela criança que ela precisa ir para um caminho. Então, ela precisa ser conduzida. Então, quando é que essa conclusão chega? Né? Que eu preciso conduzir, está faltando algo e ela é incapaz de se conduzir sozinha. Sim, existe uma questão de que existe uma limitação do tamanho, a criança é menor, existe uma limitação do entendimento da vida, mas a composição conjunta já satisfaz essas questões de limitações de uma criança que é um pouco menor e sabe um pouco menos das experiências da vida. Mas não que seja necessário um professor que conduza, né, e que se crie a partir dessa necessidade de condução todo um currículo, toda uma estrutura, toda uma, né, a partir desse medo. Então acho que o educador acaba, né, se diluindo. Sempre existe, só que a gente, como está acostumado a pensar em polarizações, né, a gente pensa, então não tem educador. Não, a gente está junto, né? E não é não fazer nada e deixar a criança cair de uma árvore ou pular de uma janela. Não é não fazer nada. Eu estou junto. Então, eu estando junto, componho junto com essa criança. E eu estou ali vivendo aquele momento junto. Então, de certa forma, ela é educadora, eu sou educador, o território é educador, o clima é educador, o sol, a natureza, tudo é educador. Então, o papel do educador está diluído. Né? Então é entender essa outra coisa, porque normalmente se condena, então não se faz nada. Não é não faz nada. Não faz nada seria eu me retirar, eu não me retiro. Eu estou compondo junto com as crianças também. Eu não sei, talvez isso já tenha, né, mudado um pouco o paradigma, porque eu não consigo pensar num futuro ou esperar um futuro ou almejar um resultado diferente. Então eu não acho que uma criança desescolarizada será melhor que uma escolarizada. Não consigo, não faço não consigo estabelecer esse tipo de raciocínio ou comparação, assim. Mas daí, se eu for tentar explicar alguma coisa, qual seria essa diferença, eu iria criticar a escola, porque eu não sei qual é o resultado da desescolarização. Eu iria criticar a escola dizendo que na escola se aprende a ser obediente, submisso e incapaz de tomar as suas próprias decisões, incapaz de ser autônomo e de decidir sobre a sua própria vida e sendo insistentemente rebaixado na sua potência de acontecer. Então, é por isso que eu digo, não, eu não quero eu não quero que minha filha aprenda a viver o mundo desse jeito, sendo tratada como incapaz. Então eu quero que ela seja tratada como capaz de tomar as suas próprias decisões. Agora, o que vai acontecer no futuro, não faço ideia. Eu sei que tentar trazer para o imediato, tentar trazer para o agora e tentar perceber como é que pode ser uma relação de afetividade no imediato. E o imediato também é uma palavra interessante, porque ele é o imediato do agora, não do amanhã, não de esperar um resultado, e é o imediato de não ter mediador. Não há ninguém mediando o mundo para ela. Não é alguém que vai oferecer o mundo de forma mediada. Tem algo no meio, né? Então ela mesmo experimenta o mundo, porque a gente começa a inventar mediadores do mundo. O educador, o professor é um mediador, ele está no meio. Tu não tem acesso direto à educação, tu tem alguém no meio. O médico está no meio, o pastor está no meio, né? Então sempre a gente inventa papéis para estar no meio, que é para a gente perde o poder de acessar por si mesmo, né? E tem alguém que fica com o poder de conduzir e de mediar. Então acho que pensar esse imediato de várias formas também é interessante. A desescolarização, ela começa a se compor também no mundo do trabalho, né? Então é um desejo de desescolarização de si, portanto o paradigma de trabalho muda também. Então não é só de desescolarizar as crianças, né? Então, sim, eu quero estar mais tempo com elas, eu vou reorganizar o meu mundo. E a lógica de trabalho, de vender o meu trabalho 40 horas por semana para ganhar um salário, ela já não contempla o meu desejo de liberdade, de desescolarização de mim mesmo. Então, sim, muitas pessoas vão passar a procurar outras formas de trabalho. Então, não é mais fácil, sim, tu tem que estar disponível para muito mais tempo para as crianças, mas, enfim, muita gente trabalha e paga um valor altíssimo por uma creche.
Então tu acaba trabalhando e esse dinheiro vai para pagar a creche. Ou seja, se tu não pagar a creche, tu não precisa trabalhar tanto. Então acaba sendo uma outra organização. Mas não é uma questão de ficar em casa também, né? Eu acho que o que a gente está tentando aqui com esses movimentos é tentar encontrar outras famílias que também queiram isso e que a gente pode buscar outros encontros em outros lugares. E também dando apoio para mães e pais que querem trabalhar. Ou seja, a gente consegue acolher os filhos de várias mães e vários pais para que esses pais possam trabalhar. Eu mesmo, aqui em Cadibá, consegui ter esse cuidado, onde ficavam cuidando da minha filha enquanto eu trabalhava aqui mesmo e ficava me dedicando para o meu trabalho. Então é possível também que essa rede de cuidado, essa rede de apoio consiga propiciar que a gente trabalhe. Mas a lógica estruturada do trabalho assalariado, ela vai diminuindo. Acho que não tem uma pessoa só que tem um trabalho assalariado, mas que também não é num horário. Então, a maioria das pessoas aqui tem outra lógica de trabalho. Enfim, é uma questão mais da educação domiciliar, do ensino domiciliar, que é mais uma pauta evangélica religiosa. Eles estão fazendo um lobby através de deputados para que seja implantada uma legislação que regule o ensino domiciliar. Mas são pessoas que estão interessadas em fechar as crianças em casa para não contaminar com a educação muito inovadora das escolas. Então eu quero controlar, são essas pessoas que estão trabalhando para que essa lei funcione. A desescolarização não está nem aí para essas leis ou para a regulamentação, enfim, qualquer regulamentação que vier, eu não imagino que eu vá obedecer, porque eu não estou a fim de prestar provas e avaliações periódicas, porque as crianças que estão lá também prestam essas provas e não vão bem e nada muda na escola. Então, seria uma desculpa para ser cobrado de um desescolarizado. E, enfim, a ideia de existirem conteúdos específicos a serem aprendidos no tempo também não contempla. Então, acho que não é toda a regulamentação que houver nesse sentido, ela vai vir para isso. Mas daí, por um outro lado, por não haver regulamentação, também não existe exatamente uma punição para quem não vai para a escola, né? Existe toda uma possível perseguição por parte do Conselho Tutelar, que vai cobrar a única cobrança, e é uma coisa burocrática de forma muito rígida e dura, que é a matrícula. É só isso. Isso significa que está estudando, né? Então, a cobrança da legislação é a matrícula, a matrícula, a matrícula. E isso não quer dizer nada no final das contas, né? E o processo que correm as pessoas que não matriculam é abandono intelectual. Então, a interpretação lógica é que a pessoa não estando não matriculando a criança na escola, está abandonando intelectualmente ela. Então a gente tem enfrentado alguns processos e ajudado alguns amigos defendendo que existe toda uma questão de apoio para essas crianças. Enfim, eu não me interesso na regulamentação nem em me dedicar para isso, né, nesse momento. Então, aqui no Brasil tem algumas pessoas que estão começando a fortalecer mais essa ideia de desescolarização. Aqui no Rio Grande do Sul não é muito, mas em Florianópolis também tem algumas famílias e em São Paulo tem algumas iniciativas também. E tem outras tantas que são uma aproximação, assim, uma escola que tire a instituição daquele ambiente. Então, é que também não ficar preso a esse conceito, quem usa ou quem não usa, ou se é ou não é, também já não é tão interessante, não interessa tanto, né? Mas tem bastante gente começando a refletir sobre a não necessidade de uma instituição, né? Então acho que até o que o José Pacheco faz e fala também tem a ver com a desescolarização, mas ele não usa esse conceito. Ele diz a escola são as pessoas se encontrando, e não um prédio onde tem um currículo e toda uma rigidez e uma condução por parte de professores. Então, toda a pedagogia que ele está falando é uma pedagogia desescolarizada, mas ele não usa o conceito.
várias etnias indígenas também não usam escola, não praticam, não têm a escola e praticam uma espécie de desescolarização também, mas também não falam que é desescolarização. Mas é que não é nem de interesse carimbar e categorizar, isso não é. Enfim, eu acho que tem várias pessoas se encontrando que estão interessadas nisso, em achar uma possibilidade de dizer, não, a escola não é o caminho único para a educação. Existem milhares de caminhos. Dentro da escola, várias escolas, ou fora da escola também. Às vezes até, inclusive, nem pensando na própria educação, ou na própria educação que visa conduzir uma outra pessoa, submeter ela a uma lógica específica de aprendizado. Então, esse tipo de visualização já está acontecendo em vários pontos. Eu acho que muito do encanto disso tudo é confiar na possibilidade de construir no momento do encontro, né? É conseguir se encontrar com a criança e não julgar o que ela está fazendo, dizendo que é certo, que é errado, tu tem que ir por aqui. É conseguir se encontrar com ela e compor algo naquele encontro, naquele momento e todas as vezes de novo. Isso às vezes pode dar um cansaço de pensar que tem que fazer isso sempre, né? Mas é que tu antecipar isso cria um mundo que não é tão vital, assim, não é tão brilhoso ou colorido. Então, sim, estar sempre querendo enfrentar, se encontrar e construir junto, eu acho que é encantador, né? É espontâneo, então o nosso cotidiano de vida acaba sendo construído conjuntamente, né? Então, quando vocês chegaram aqui, as crianças estavam colhendo frutas. Isso foi porque a gente, não temos frutas em casa, vamos colher? Daí foi-se colher laranjas, bergamotas para ter frutas. Então isso já é uma atividade com as crianças. E de repente um outro passeio, alguma outra atividade, fazer algum trabalho manual, alguma construção de algum brinquedo, vai acontecendo. Né? Então não é que o adulto não possa propor, sim, a gente propõe porque a gente fica enxergando coisas, quem sabe vamos fazer isso, vamos. A criança vai aderir ou não, mas dependendo do ambiente em que a gente se encontra, e aqui em Cadibá isso é propício, a criança consegue ficar mais tranquila e solta nesse ambiente, né? E às vezes fazer uma fogueira, às vezes catar folhas para composteira, enfim, é uma composição livre, assim. E daí, nas saídas fora, né, porque o Jardim Nômade é um projeto que acontece em vários lugares. Então a gente vai numa praça, ou fica sabendo de algum evento que pode levar crianças, então a gente vai, ou algum teatro, cinema, todas essas atividades, então a gente vai se juntando para poder ir para esses lugares também. Eu acho que é perfeitamente possível. Quando existe a necessidade de aprender algo mais técnico, se começa a se conectar à rede para tentar estabelecer, ver quem é que pode oferecer isso ou levar esse adolescente até lá, ou trazer as pessoas para cá, tentar estabelecer essa articulação. Um pouco viajando e conhecendo outras pessoas, assim. É sair um pouco, viajar e não só conhecer, mas conversar com pessoas, trocar ideias, e propiciar isso para minha filha, propiciar isso para mim mesmo, assim, um sonho, acho que é um sonho como uma meta, assim, em algum momento sair viajando e sem muito objetivo ou rumo, né, mas sim conhecendo lugares e pessoas. Acho que esse é um sonho. Em breve se realiza.